Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante. A gente teve a notícia, de que o câncer da Preta Gil voltou e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso, a gente chamou aqui o oncologista Jorge Absanha para falar mais sobre isso, para a gente entender um pouquinho mais sobre. Obrigada por estar aqui, por retornar, que a gente já fez uma entrevista, já falamos sobre o câncer de mama, o câncer de próstata, mas obrigada por retornar e estar aqui para falar sobre esse assunto. Imagina, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. É um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais nos últimos dias. Enfim, espero sanar as dúvidas e trazer um pouco de conhecimento para as pessoas. Perfeito. Bom, para começar, eu queria saber um pouquinho sobre os cânceres que têm aí a maior probabilidade de voltar. Quais são os tipos de câncer que têm mais essa probabilidade? Pietra, toda doença oncológica, ou seja, todo câncer, tem a chance de voltar. Tá. É muito difícil a gente falar em cura quando a gente terminou o tratamento num curto prazo de tempo. Então, doença oncológica significa a chance da metástase, ou seja, da doença espalhar, da doença retornar. Então, qualquer doença oncológica tem chance de voltar. Claro que umas mais, outras menos, depende do estágio da doença, quando foi diagnosticado, quando foi tratado, depende do tipo celular, mas geralmente toda doença oncológica pode voltar. A questão de você ter um tratamento ali bem sucedido, como foi o caso da Preta, Ela teve um tratamento bem sucedido, ela comemorou, inclusive, que tinha acabado com o tratamento, que estava bem, estava tendo alta. Depois de um tratamento bem sucedido, por que volta? Tem um porquê disso tudo? Olha, muito provavelmente, quando a Preta Gil operou a lesão, e eu tô falando de informações que eu tive pela imprensa, não tive acesso a detalhes do caso dela, mas pelas informações que me chegaram pela imprensa, muito provavelmente quando a Preta Gil operou a lesão, alguma célula tumoral deve ter escapado antes da cirurgia ali na corrente sanguínea. Ela fez uma quimioterapia, pelo que eu também vi pela imprensa, com objetivo adjuvante, ou seja, com o objetivo preventivo da doença não retornar, mas nem sempre a gente consegue sucesso nisso. Então, quando a Preta operou, provavelmente alguma célula tumoral já estava circulante na corrente sanguínea, a quimioterapia naquele momento não foi capaz de matar essas células e em algum momento elas refizeram a doença em outros locais. Tá, perfeito. Agora, em relação à Preta, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o câncer de intestino. É um câncer agressivo? Como a gente pode definir o câncer da Preta? Olha, a Preta Gil, ela quebrou paradigmas, Quando ela se expôs e mostrou o que ela estava sentindo, o que ela estava sofrendo, ela encorajou muitos pacientes, Principalmente pela bolsa de colostomia, enfim. Como eu disse, eu não sei detalhes da doença dela, mas provavelmente ela deve ter um adenocarcinoma de cólon, de intestino, que é a doença mais comum do trato gastrointestinal e que é uma doença agressiva como outras também do trato gastrointestinal, mas é a doença mais comum, mais habitual. É um câncer, vamos dizer assim, quando o câncer retorna, ele volta mais agressivo ou não? Depende muito de cada caso. A doença da Preta Gil, de novo, segundo as informações que a gente teve, que ela nos passou, é uma doença que preocupa um pouco mais porque ela foi para outros sítios, ela foi para outros locais. Então ela saiu ali do intestino e foi, segundo a Preta, para o linfonodo, algumas lesões no mesentério, no peritônio e outra no ureter. E aí, como ela saiu daquele local inicial, de fato é uma doença que traz uma preocupação para a equipe médica. Tá, então retornando vai ter que ter um olhar um pouco mais cuidadoso para o tratamento. Sim. Não é o mesmo tratamento? Não é o mesmo tratamento, Até porque o tratamento que ela teve anteriormente acabou não surtindo o resultado esperado, porque a doença voltou. Então, muito provavelmente, a equipe que está cuidando dela, que é uma equipe muito capacitada lá do Hospital Sírio-Libanês, vai escolher outras drogas para tratar ela a partir de agora. Você falou sobre linfonodos e também tem a questão de metástase e tudo mais. Existe, vou até ler, recidivas, falo certo, Existe os tipos de recidivas do câncer. Recidivas, para quem não sabe, é quando o câncer volta. Quando a doença voltou. Isso, existe esses tipos, porque o linfonodo e metástase são um desses tipos, como que funciona? Quando a doença volta, ela recidivou, não importa exatamente aonde, A gente sabe que da Preta foi nos linfonodos, Para quem não sabe, linfonodo, na linguagem popular, é a íngua. O linfonodo, ele é um local onde tem a maturação das células de defesa. Então, por exemplo, quando a gente lá tem uma dor de garganta, e aí fala, apareceu uma bolinha aqui no meu pescoço, apareceu uma inguazinha. Por quê? Porque aquele local é um local onde as células de defesa aprendem a lutar contra a doença
né? E elas saem para a corrente sanguínea para combater a doença. No câncer é a mesma coisa. O problema é que geralmente elas perdem esse combate. Então os linfonodos, as ínguas, são locais geralmente de recidivas, onde a doença, um dos primeiros lugares que a doença aparece ou reaparece. Porque a gente sabe que o organismo vai tentar combater ali a célula tumoral, ele segura aquela doença por um período, mas em algum momento ele perde esse combate e aquele linfonodo aumenta de tamanho, né? Porque ali há um conglomerado de células tumorais. Então, basicamente, o linfonodo é isso. Tá. Ele já existe, só que ele cresce de tamanho porque é um conglomerado de células tumorais ali. Tá? E do linfonodo ele vai para outros lugares. A Preta disse que foi para o peritônio, que é uma membrana que reveste a cavidade abdominal, tá? Uma membrana bem fininha que reveste a cavidade abdominal. Ureter, que é um local entre o rim e a bexiga. Que é o canal ali. É um canalzinho entre o rim e a bexiga, que ela tinha dito peritônio, ureter e linfonodo, esses 3 locais, né? Então, a doença foi para esses sítios. E é claro que ela precisa agora de um tratamento e um cuidado médico muito especializado. A metástase, ela funciona de uma forma diferente para cada tipo de câncer também? Isso existe? Porque, por exemplo, o câncer da Preta no intestino fica perto de vários órgãos ali, né? Mas se tem um câncer cerebral ou câncer no pulmão, é diferente o tipo de metástase ou é praticamente do mesmo jeito? Olha, o conceito de maneira bem simplificada de metástase é quando a doença sai do órgão inicial e vai para outro local. Tá. Então, por exemplo, um paciente que teve um câncer de mama e a doença foi para o fígado. Se a gente for lá biopsiar aquela lesão do fígado, ou seja, tirar um pedacinho ali do fígado, lá vai ter célula de tumor de mama. Então, é quando a doença se implanta em outro local. Isso é a metástase. Tá. Cada doença tem sítios mais comuns de metástase, tá? Então, por exemplo, os tumores gastrointestinais, os tumores de intestino geralmente dão metástase no fígado, no pulmão, nos linfonodos, mas nada impede dele dar uma metástase cerebral, por exemplo. Não é habitual, mas pode acontecer. O câncer de pulmão dá metástase cerebral, óssea, são os sítios mais comuns, mas nada impede dele dar, por exemplo, uma metástase no ureter. Tá? A medicina não é uma ciência exata, mas cada doença tem locais de metástase mais habituais. Por quê? Porque a drenagem linfática e a drenagem vascular de determinados órgãos são direcionados para outros órgãos. E essas células tumorais escapam por essa drenagem e geralmente se implantam naqueles locais específicos. Tá? Mas, como eu disse, você pode ter uma doença com metástases incomuns, em outros locais que não são habituais. Você falou sobre também os medicamentos, né? Que eu perguntei sobre o tratamento seu mesmo. A quimioterapia para esses casos, quando o câncer ele volta, é indicado ou isso também se modifica? É uma quimioterapia diferente, digamos assim? Depende muito de cada doença, tá. né? A doença da Preta Gil é uma doença que tem boas respostas a tratamentos quimioterápicos. Tá. Tá? Muito provavelmente, a equipe que está cuidando dela vai dar um outro tratamento quimioterápico para essa recidiva, porque já foi feita uma quimioterapia anterior e mesmo assim a doença voltou. Então é muito provável que a quimio anterior não tenha as mesmas respostas, né? Não tenha tão boas respostas. Tá? Mas tudo isso eu estou dizendo, Pietra, baseado em informações pela imprensa. Né? Pode ser que eu tenha cometido algum equívoco aqui, porque eu não sei detalhes em relação ao caso. Tá, do tratamento, de como Exatamente. ela está funcionando, como ela está reagindo. Mas essa entrevista também, gente, é importante para você que teve câncer e o câncer voltou, para você que quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, porque o câncer hoje em dia é muito um tabu, né? A Preta realmente veio para abrir para a gente falar mais sobre isso. Acho que as pessoas têm muito medo de falar sobre o assunto. Você concorda? Isso também parece para você que é médico? Claramente, né? O câncer ainda é um grande tabu, né? É uma grande mácula. Até por um passado recente, o desfecho da maioria dos pacientes oncológicos serem ruins. Então, foi sinônimo de morte por muito tempo. A Preta quebra paradigmas, porque de fato, quando ela expõe a doença, ela mostra um indivíduo comum, né? Que ela passa por problemas que a sociedade comum também passa. Então, em relação à bolsa de colostomia, como o Luciano Zafir também, né? Sim. Quebrou um paradigma importante, porque os pacientes, Pietra, que têm essa doença, são pacientes que, infelizmente, acabam se inferiorizando socialmente. O câncer tem um estigma, principalmente pela alopécia, né, pela queda do cabelo. Sim. Então, quando a gente vê uma mulher sem cabelo, já tem aquele estigma de uma pessoa doente, talvez de uma pessoa que vai morrer, né? Então, a sociedade enxerga diferente, infelizmente, aquele paciente,
e, inclusive, sofre preconceito, né? Uma paciente que está em tratamento oncológico, uma proposta curativa, mas que tem alopecia, que caiu o cabelo, se ela for para uma entrevista de emprego, com certeza ela vai sofrer. Se sentir inferior ali, né? Exatamente. E muitas vezes, naquela entrevista, pode ser que aquela pessoa que esteja entrevistando dê menos importância, porque, fala, essa paciente, até por uma falta de conhecimento, né, comete um preconceito ali. Então, há um estigma inteiro em relação ao paciente oncológico, e quando a Preta coloca isso na imprensa, da maneira que ela coloca, ela encoraja muitos outros pacientes a lutarem, a tratarem, né, a não se sentirem inferiorizados. Isso é muito importante. E é também se cuidar, né? Porque da última vez que a gente conversou, a gente estava falando sobre descobrir o câncer precocemente, os exames que tem. Isso é muito importante. A tecnologia hoje, o avanço da medicina nos ajuda bastante a gente descobrir com antecedência, certo, doutor? Isso é muito importante, né? O diagnóstico precoce, de fato, salva vidas e diminui a chance de ter recidivas como a Preta teve. Talvez, quando a Preta fez o diagnóstico, talvez, tá? Eu não sei detalhes do caso, mas não era uma doença tão inicial, né? E é por isso que a doença voltou. A recidiva também, você tem que ficar sempre de olho quando você para de tomar as medicações e tem a alta médica. De quanto em quanto tempo a gente tem que ir no médico para descobrir o quanto antes dessas recidivas ou não? Na verdade, um paciente oncológico, a gente nunca fala em alta médica. É um paciente que tem que ficar para sempre monitorado, né? Isso varia de cada equipe, mas geralmente os pacientes que terminaram o tratamento acabam repetindo exames nos primeiros 2 anos, a cada 3 meses, e depois de 2 anos, pelo menos a cada 6 meses, por até 5 anos. Tá? Depois de 5 anos, é importante que esse paciente, pelo menos uma vez ao ano, acompanhe com um oncologista, porque nos primeiros 2 anos é a maior chance de recidiva. Então, quando a gente termina um tratamento, nesses primeiros 2 anos é quando a maioria das doenças voltam, que foi o caso da Preta Gil, né? Ela terminou com menos de 2 anos o tratamento. De 2 a 5 anos, a chance da doença voltar, mas é menor. E depois de 5 anos, as chances diminuem consideravelmente. Mas eu já tive pacientes que depois de 17 anos a doença voltou. Não é o habitual, não é comum isso acontecer, né? Mas pode acontecer. Por isso que um paciente oncológico tem que ficar para o resto da vida sendo monitorado. E quanto mais cedo descobrir a recidivas, melhor. Claro, melhor, né? Sempre quando você faz diagnóstico precoce, as chances de cura são muito maiores. Perfeito. Para a gente saber um pouquinho mais sobre o assunto, acompanhar mais esse assunto sobre câncer, quebrar um pouquinho mais sobre esse tabu, como a gente pode te encontrar nas redes sociais? E também, quem quiser ir para ser atendido e ter uma consulta com você, como que funciona? Bom, meu Instagram é Jorginho Obsanra, @Jorginho Obsanra, né? Eu atendo em vários centros hoje, eu sou responsável por algumas equipes em São Paulo e na região metropolitana, mas lá pelo meu Instagram, enfim, pode mandar uma mensagem para responder dúvidas, para marcar consulta, estou sempre à disposição. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigada. Acho importantíssimo esse assunto aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre um assunto que realmente é bem difícil das pessoas falarem, se abrirem, saberem um pouco mais. A gente deseja aqui nossas melhoras para Preta com toda certeza. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer sempre te ter aqui. E segue o Dr. Jorge, tá bom? Segue também @carasbrasil. Continue por aqui que a gente vai saber e vai te explicar um pouquinho mais sobre saúde. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.